Cameron, ele fala o seguinte, que o certo, você teria 5 passos para fazer ali esse jejum, né? Então, a primeira coisa seria você identificar, como eu disse, né, o que, que é prejudicial. Depois você tem que tentar reduzir o tempo que você faz as coisas artificiais. Não precisa cortar de vez, você começa a reduzir, entende? E aí você Uhum. dentro, como é que eu posso reduzir alguma coisa que se repete o tempo inteiro? Bom, você pode fazer um agendamento. Você pega e faz um agendamento, vamos dizer assim, ó, vamos lá. Dentro, agora eu vou ficar, na semana, eu vou ficar 4 horas, né, sem, vamos dizer assim, sem rede social, na semana, Uhum. tá? Aí depois você vai fazer uma semana em um dia inteiro em um mês. Entendi. Um final de semana inteiro em seis meses, entendeu? E assim, dependendo, claro, isso não é fechado, né? Porque cada um consegue lidar com o jejum de uma maneira diferente. Mas você conseguir fazer um agendamento, então agora eu vou me policiar. Não, rede social eu vou fazer só tal horário, digamos de 30 minutos de 15 a 30 minutos, tal. E depois que eu fizer, tipo, a meditação, depois que eu estudar, no caso do estudante, né? Se a pessoa é estudante, Uhum. depois que eu estudar que eu vou olhar. Eu não vou ver antes. Entende? Então eu vou estudar primeiro, eu vou meditar primeiro, eu tenho que fazer esse trabalho aqui primeiro, aí depois eu dou uma olhadinha. De tanto Uhum. tempo. É como se você organizasse o seu tempo na utilização da rede. Entende? E na utilização de um fast food que você pode pedir, na utilização de um jogo. Então você começa a controlar um pouco mais isso, sabe? Agora você veja, olha o quanto que isso depende do discernimento da pessoa. Não Sim. é verdade? A pessoa tem que ter o quê? Muito evoluído aí, vamos dizer, para poder fazer os freios. O pré-frontal, que é essa região aqui, para tomar a decisão, certo? Agora, Certo. William, como é que eu faço isso na criança? Só depende dos pais, né? Exatamente. Aí, o grande problema que eu vejo em relação à necessidade de fazer realmente um jejum é legal. O termo jejum é até um pouco complicado, porque não é a dopamina exatamente, é o comportamento que tem que mudar, porque se eu tiver a consciência de que meu comportamento tem que mudar, eu regulo a dopa, entendeu? Entendi. Então Se eu sei que tem que não é mudar. um jejum exatamente da dopamina, é um jejum de comportamento. Só que o meu comportamento depende da decisão. Então, um adulto que está assistindo a gente aqui sabe que ele tem que começar a identificar se ele é realmente, se ele tem hábito prejudicial, que ele tem que Uhum. começar a identificar que ele tem que reduzir esse tempo, ele pode marcar isso, ele tem que ir lá e fazer um agendamento disso, ele tem que ter consciência. Quando ele começar a ter a crise da abstinência, né? Daquela dopa, cadê o prazer? Cadê? É a mesma coisa que um drogado, a mesma coisa uma pessoa que usa droga, que tem um dependente químico, né? Então, o que ele vai fazer? Ele tem que anota o que é a sensação que eu tenho, eu estou sentindo isso, 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 e aprender com isso, entendeu? Agora, a questão é, e a criança que não tem isso desenvolvido? Uhum. Depende única e exclusivamente de quem? Da família, dos pais, que tem aquela orientação que precisa seguir. Só que o que você vê muitas vezes é crianças que depois que chegam da escola, só não levam para a escola porque não pode, né? Mas tem crianças que ficam 3, 4, 5 horas dia, se não fica mais, mexendo no celular e tendo doses gigantescas de quê? De dopamina. De dopamina. Então Eu ta- agora a questão é como e quem vai orientar as crianças que ainda não têm córtex pré-frontal para dizer que tem que mudar de comportamento. Elas não têm noção. Então, quando É, você fala de jejum de dopamina para um adulto, tudo bem, ele entende. Mas jejum de dopamina para criança, aí quem tem que entender são os pais. sim, uma coisa engraçada, né, professor? Vou te dar um exemplo meu aqui. A minha vida inteira, né, sempre quando fui criança, sempre teve festinha de aniversário, refrigerante, coxinha, fritura, enfim, a vida inteira, né? Acho que isso é comum aí no Brasil inteiro, na verdade, sempre tem isso, né? E eu Uhum. sempre fui acostumado com refri, doce, bolo, essas coisas. E chegou numa fase da minha vida, que faz há 3 anos atrás, quando eu decidi sair do Brasil, que eu decidi mudar a minha vida e vir explorar os outros mundos, tal, conhecer. E aí eu tomei Uhum. uma decisão quando eu saí do Brasil, que era ficar sem açúcar e sem tomar refri.
Então, eu estou há 3 anos sem tomar refri e o açúcar, eu não como açúcar puro. Eu só tomo se tiver, às vezes, um pedaço de bolo que for comer. Eu não me restringo, sabe, tão assim, forte. Mas açúcar, por exemplo, aqui em casa não tem. Faz anos que eu não tomo açúcar puro, assim, boto no cafezinho, que nem o professor faz aí. Dá uma, duas colheres, que nem eu vejo a minha mãe sempre fazendo. Então, eu não tenho mais esse hábito, sabe? Só que eu lembro certinho que quando eu parei de tomar o refri e o açúcar ali puro, eu cheguei a sonhar. Eu lembro de uma noite que eu tive que acordar no meio da noite, ir lá, pegar uma colher de, acho que foi iogurte, e precisava colocar na boca, porque eu tava com uma abstinência gigante. Então eu fico pensando, passei por esse processo, que na verdade nada mais é que um vício, né, professor? Quando você para, eu lembro de dar dor de cabeça, de suar frio, de sonhar. Eu lembro que eu sonhei com Coca-Cola. Posso até falar o nome, eu sonhei com Coca-Cola. Não sei se o professor bebe refri ou não. E aí depois disso eu parei geral. Então, refri, suco de caixinha, tudo a gente acabou parando por consequência, não só eu e a Flávia. Eu não lembro dela ter passado pelo mesmo sufoco do que eu, assim, não lembro. Mas eu lembro que eu cheguei a sonhar, professor. Então, você vê o nível de abstinência, e quanto mais você ingere, mais dopamina você tem, mais você quer ingerir ainda, né? Mais você quer tomar. Exatamente. Exatamente. É bem isso que você está falando. E olha que legal, William, isso que eu tô falando para você. E você já era um adulto. Então, você já tinha consciência, você despertou, falou, meu, como é que eu fico sem, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tomo uma suquinha no café, mas eu tomo uma xícara de café por dia. Então, não me afeta. Então, não. Eu tomo uma. E quando eu exagero, eu tomo duas, que aí eu tomo um café da tarde, o que é difícil. Mas, de maneira geral, bolo, é raro eu comer, eu como de vez em quando, quer dizer... E, além disso, pratico atividade física. Então, eu tenho uma gordurinha para queimar. Entende? Mas tem muita gente que aí é o que vem, ó, o que é prejudicial. Olha bem o que eu falei. É identificar hábitos. Por exemplo, tem gente que fica procrastinando o trabalho, procrastinando o estudo, que é o que a gente fala como professores fora da curva, que o aluno fala, não tenho tempo. Será que não? Quanto tempo esse aluno fica na rede social? Sim. Quanto tempo esse aluno fica fazendo coisas, tipo, olhando coisas que não vai fazer ele avançar no aspecto cognitivo? Isso é um prejuízo. É porque dá prazer, né? Por causa da dopamina, né? Exatamente. Então, o que acontece? Por que ele não estuda? Digamos que ele fica... Se você for ver lá, tem celulares que mostram a quantidade de tempo que você fica na rede social. Mostra. Então, aí tá ali, você fala, meu Deus, eu passei tanto tempo, se eu tivesse investido isso em estudo. Já pensou se o professor tivesse acesso ao celular do aluno e ele falar, deixa eu ver agora, quero ver isso aqui, daqui, deixa eu ver quanto tempo. Como você não tem tempo se você passou 3 horas nas redes sociais? Só hoje. Como é que foi? Aí a pessoa, meu Deus, mas é que todo mundo tem ali uma bengalinha para tentar, às vezes, tá entendendo? Então, isso traz prejuízo. Então, é a hora que a pessoa precisa repensar no quanto ele está usando ou no quanto ele tem necessidade de fazer o que eles estão chamando de jejum de dopa, ou, na verdade, tomar a consciência de que precisa mudar de comportamento e, assim, regular a secreção de dopa no cérebro. Sabe? Entendi. E aí, volto a dizer, a grande questão que eu vejo é, para o adulto, a nossa conversa faz sentido, mas para a criança não faz aqui. Para o adolescente pode não fazer. Então, como fazer, né, para essas crianças? Então, depende muito dos pais identificar que isso está... Agora para os pais, olha só. Identificar que aquilo está trazendo um prejuízo cognitivo para a criança. Ou seja, 4 horas ali, sem ler, sem estudar, será que ela vai se dar bem na prova? Será que ela se dando bem na prova, será que ela realmente está entendendo o que ela precisa entender? Será que ela sabe ler com fluência? Será que ela entende o que está lendo com fluência? Será que ela se dedicasse metade do tempo que ela fica, por exemplo, nas mídias e redes, jogando e tal, se ela se dedicasse um pouquinho mais aos estudos, isso não daria maior resultado?